Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Um feliz ano novo também, né? Hoje é o nosso primeiro culto do ano. Glória a Deus, né? A gente iniciar a semana, porque domingo é o início da semana, né? Para muitos é o fim da semana, mas segundo o calendário judaico é o primeiro dia da semana. Então como é prazeroso a gente estar na casa do Senhor, servindo a Ele no primeiro dia da semana, e esse é o primeiro culto do ano de 2021. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o 23. Primeira carta de Paulo, aos Tessalônicos. Que diz assim: agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos da mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ansiosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18, só frisando aqui o versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Amados, é interessante que na virada do ano, eu fui orar ao Senhor e eu pedi um versículo para Deus trazer ao meu coração. E quando a gente lê, às vezes, todo mundo aqui acredita que tem a Bíblia online no celular, às vezes parece lá a leitura do dia, né? Foi o primeiro texto que apareceu para mim no último dia de 2020. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias. E hoje pela manhã, quando eu fui orar ao Senhor para dar uma palavra, para abrir o culto, veio esse versículo. Eu falei: Senhor, mas será que é para a gente dar graça, até pelo momento que a gente viveu em 2020, a pandemia, quantas coisas aconteceram, quantas percas a gente teve, né? De pessoas queridas, amigos, talvez até mesmo parentes, né? E às vezes a gente lê esse texto, a gente fala: nossa, devemos dar graças a Deus pela pandemia. Não, amados, não dá graças a Deus pela pandemia, mas dá graças a Deus que mesmo em meio à pandemia, o Senhor esteve conosco. Que mesmo em meio aos momentos tão difíceis, momentos de perca, o Senhor estava conosco. E a sua palavra, a sua promessa, ela se cumpre a cada dia. A promessa que Ele deixou para nós, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção, para todos os dias, para 2021, que Ele estará conosco, a despeito dos momentos difíceis, momentos de perca, mas essa é a nossa convicção: o Senhor está comigo, e por isso nós devemos dar graça por Ele. Foi um ano difícil? Foi, mas Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor preservou a minha vida, e graças nós damos por estar aqui, presente nesse momento, adorando o Senhor e servindo a Ele, no primeiro culto do ano de 2021. Feche seus olhos, vamos estar orando a Ele, entregando esse momento de culto na sua presença. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez no ano passado e por tudo que o Senhor irá fazer no novo que se inicia.
que a esperança seja renovada, que as convicções em nossos corações sejam fortalecidas cada dia mais, sabendo que a nossa esperança não está, Senhor Deus Pai, no que vai acontecer, não está no governo, não está nos homens, a nossa esperança está no Senhor, Pai. Em Ti nós confiamos e em Ti nós entregamos as nossas vidas. Senhor, que este culto dessa noite seja um culto de gratidão por tudo que o Senhor fez e por tudo que ainda vai fazer, Pai. Obrigado, Deus, ó Pai, por preservar a Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus Pai, por preservar os Seus missionários. Obrigado, Senhor Deus Pai, por preservar a Tua palavra sobre a vida da Tua igreja, Pai. E nós estamos aqui, mais um ano na Tua presença. E o que nós te pedimos, fortaleça-nos, ó Deus, na Tua presença. Não permita, Senhor Deus Pai, que os nossos pés venham se desviar para a direita ou para a esquerda, mas que nós continuamos marchando, que nós continuamos firme na rocha, que é Jesus Cristo, ó Pai. E continua, Senhor Deus Pai, fortalecendo cada um de nós aqui, para que nós possamos fortalecer os fracos na fé, aqueles, ó Deus, ó Pai, que porventura têm deixado de congregar, aquele que porventura, Senhor Deus Pai, estão aí caminhando, mas não tem força. Senhor, gera nos nossos corações, ó Deus, um compromisso para com esse, que são parte do corpo de Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa trazer uma palavra de renovo, o Senhor possa trazer uma palavra de esperança para a Tua igreja, Pai, e que nós possamos deixar os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, porque o Senhor fala, Pai, o Senhor fala de várias maneiras, ó Pai, e que nós possamos saber discernir a Tua voz nessa noite, e que a mensagem que será ministrada, que a adoração que será exaltada, que possa alcançar o coração necessitado, aqueles, ó Deus, que porventura vai ainda ver essa mensagem, ó Pai, que essa mensagem possa alcançar esses corações necessitados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. Tudo que for feito aqui nessa noite, que venha para exaltar somente aquele que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É para Ti, Senhor, que nós prestamos o culto dessa noite. Aleluia. Receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e por tudo que ainda vai fazer. Aleluia. Amém.
Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Aleluia. Tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos. E vamos continuar declarando que o Senhor é Rei da criação, da terra e céu e mar. Aleluia. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a nossa adoração. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia.
Santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, Aleluia. Receba a nossa adoração, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluia. Continue adorando, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande. Obrigado, Senhor Deus Pai, pelo sacrifício naquela cruz, pelo sangue derramado naquela cruz, em amor da tua igreja, do povo que se chama pelo seu nome. Obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluia.
altar de adoração seja sempre exaltado, Senhor. Que o seu nome, Deus, venha ser glorificado em tudo aquilo quanto nós fizemos, ó Pai. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Continue falando conosco, ó Pai. Continue falando com a tua igreja. Aleluia. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Chamando o irmão Wellington. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Feliz, né, por estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor, entregando a Ele o nosso melhor, né? O que nós temos de melhor nós oferecemos a esse Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? O salmista disse: quão bom e quão suável é que os irmãos vivem em união. Então, é muito feliz estarmos unidos para adorar a Deus, para adorar a Ele, que é merecedor. Vamos colocar de pé, abra comigo no Salmo de número 103. Amém? O Salmo do número 103, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, depois nós vamos pular lá para o versículo 15. Amém? Amém, irmãos? Versículo 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa da benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Versículo 15. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o teu concerto e sobre os que se lembram dos teus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos, ó Pai, para te adorar. Aqui estamos, Senhor, para oferecer o que nós temos de melhor a Ti. E quando digo de melhor, ó Pai, digo da nossa voz, digo do nosso louvor, digo da nossa adoração, digo, Senhor Deus, ó Pai, de tudo que nós temos, que ninguém pode tirar de nós, a verdadeira adoração que vai até a Ti. Nós te pedimos, ó Pai, recebe isso como um cheiro suave até as suas narinas, e que a Tua glória possa encher o nosso coração, e nós possamos ser impactados pelo poder do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus.
começamos esse culto, né, esse primeiro culto com uma palavra mais do que abençoada, né? Uma palavra que por si só é motivo de nós analisarmos e entendermos o quão poderoso esse Deus é na nossa vida. O versículo que o irmão Neto leu fala sobre a soberania de Deus diante da nossa vida. Fala sobre o poder que Ele exerce diante de nós, que somos tão frágeis, que somos tão pequeninos, né, vamos dizer assim. Mas nós servimos, adoramos e engrandecemos a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e em qualquer outro lugar. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Se nós, por um instante, pararmos e fazermos planos, o que não é errado, se nós por um instante pararmos e fazermos projetos, o que também não é errado, e esquecermos de colocar Deus em primeiro lugar, esquecermos de colocar Deus nesse primeiro projeto, aí sim nós estamos falhando. Porque, como foi dito, sobre Ele há toda vontade. Sobre Ele exerce tudo aquilo que nós podemos fazer ou que nós pretendemos fazer. Se não vier dele primeiro a força, se não vier dele primeiro a sabedoria, em vão nós vamos estar fazendo ou querendo fazer. E essa palavra só veio para confirmar aquilo que Deus tinha colocado ao meu coração, porque neste salmo ele tem por título que diz assim: convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Convida-se, ou seja, o salmista Davi aqui, ele estava convidando para adorar a Deus, não pelo que ele poderia fazer, não pelo poder dele, mas sim pela graça, sim pelo que ele é na nossa vida. Se eu te chamar e te fazer assim, pare por um instante e pense como foi o ano de 2020 na sua vida, as dificuldades, creio que quase todos, se não todos, tem algo para dizer, aconteceu isso e isso, mas Deus estava me guardando, mas Deus estava me sustentando. Conversei com alguns irmãos alguns dias e ele disse, é impressionante o que Deus fez, porque portas que deviam estar fechadas talvez se abriram, ou aquilo que nós planejamos não deu certo, mas Deus mostrou outro caminho e nós trilhamos por ele e fomos vencedores. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus a qual nós fazemos menção do nome dele. Esse é o Deus a qual, aleluia, nós temos o prazer de adorar, de servir a ele. Esse é o Deus a qual a nossa vida está nas mãos dele. Então, por que temer? E nesse Salmo 103, Davi, ele convida, mas ele não convida alguém, ele não chega para alguém, louve ao Senhor, adora ao Senhor, não. Ele fala para ele mesmo, ele fala para a alma dele, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi, ele olha para dentro dele, e ele começa a ter uma conversa íntima, particular, só ele começa a entender que a situação, ou a circunstância, ou a forma que ele está vivendo, não está de acordo com aquilo que Deus tem feito na vida dele. Será que nós podemos pensar dessa forma, como Davi, olhar para dentro de nós e falar assim, nossa, grandes coisas Deus tem feito na minha vida, mas eu não estou correspondendo conforme, a minha alma não está bendizendo conforme Deus merece fazer, Deus merece receber essa adoração, esse louvor. Davi, diante de uma vida conturbada, de reis querendo matar ele, de perseguições e de vitórias, de lutas e conquistas, ele se pegou num momento a qual a alma dele não estava alegre o suficiente para bendizer ao Senhor. Não estou dizendo que ele não estava bendizendo de alguma forma ou de alguma maneira, mas ele começou a falar assim, bendize a minha alma ao Senhor pelos seus feitos, ou seja, por aquilo que ele tem feito.
na minha vida. Davi começa a olhar e a observar que a maneira que ele está andando, caminhando, ou a maneira que ele está servindo a Deus, não é a que Deus merece, não é a digna, aleluia, de um Deus tão poderoso, não é a digna de um Deus tão fiel. Talvez a palavra que mais se encaixa é isso, Deus fiel na nossa vida. E a Bíblia vai nos dizer que mesmo que nós somos infiéis, Ele permanece fiel, aleluia. Sabe quando a Bíblia fala que mesmo que nós somos infiéis, é quando nós às vezes esquecemos, às vezes a tribulação ou a circunstância do dia a dia, e nós esquecemos, mas Deus, Ele permanece fiel, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele nos dá o fôlego de vida, aleluia. Ele nos dá força para poder trabalhar, Ele nos dá sabedoria para enfrentar. E o salmista, ele olha para dentro dele, ele fala: minha alma, bendize ao Senhor, como Ele merece ser bendito, aleluia. Minha alma bendize a esse Deus, como Ele merece, como Ele é digno, aleluia. Ele começa a olhar e ele fala assim: por tudo que o Senhor tem feito, por todos os seus bens, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele começa a se colocar diante de Deus. E nós, quando lemos livros dos Salmos, nós vemos, eu particularmente vejo uma intimidade tão grande, como se fosse um diário, de tudo que o salmista, de todos os escritores que eles passavam, eles escreviam e anotavam. E ali nós vemos orações sérias, orações que saíram do fundo do coração, e essa não deixa de ser uma, porque o salmista, ele olha para dentro dele, e o que a palavra diz? Que nós não devemos olhar para a direita, para a esquerda, olhar para o irmão, não, nós devemos olhar para dentro de nós, e nos autoavaliarmos, nos examinarmos, é o que a palavra diz. Não só examinar se nós estamos fazendo coisas certas ou erradas, aquilo que agrada ou aquilo que não agrada a Deus, mas examinar a forma que nós estamos levando a nossa adoração a Deus. Se nós conhecermos realmente esse Deus, a beleza dEle, a santidade dEle, o poder dEle, a plenitude dEle, nós vamos mudar a nossa forma de chegar até Ele. Nós vamos mudar a nossa maneira de nos prostrarmos diante dEle. É isso que a palavra nos ensina, é isso que os historiadores, é isso que as pessoas, os personagens bíblicos nos ensinam. Que quanto mais eles conheciam a Deus, melhor era a forma que eles chegavam diante de Deus. Quanto mais eles conheciam, aprofundavam na beleza, no poder de Deus, melhor era a adoração que saía do coração deles. Ou seja, a adoração deles não era só da boca para fora, não era só para agradar o pastor, não era só para agradar o irmão, não, era para agradar a Deus verdadeiramente, aleluia. E Davi é acima de muitos um exemplo como esse, que quanto mais ele conhecia o Senhor, aleluia, mais ele se aprofundava na verdadeira adoração desse Deus. É certo que ele errou, sim, é certo que ele, vamos dizer assim, vacilou, sim, mas quando isso aconteceu na vida dele, diante da permissão de Deus, ele se achegou mais perto do Senhor, e a oração dele foi essa: Senhor, pode tirar tudo de mim, tira a coroa, tira manto, tira reinado, mas só não tire o teu Santo Espírito, aleluia. E isso é na nossa vida, e isso acontece conosco. Quanto mais nós achegamos de perto de Deus, mais nós queremos o Espírito Santo em nós, mais nós queremos a plenitude de Deus em nós, mais nós queremos agradar a Ele, aleluia. Quando ele diz: e tudo que é em mim, bendize ao seu santo nome, ele fala assim: todo o meu corpo, tudo que eu tenho,
Bendiza esse Deus, engrandeça esse Deus. E ele continua dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque Ele perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. A oração dele para a própria alma, a conversa dele com a própria alma dele, estava falando assim: minha alma, por que mesmo você estando abatida, mediante a iniquidade, irmãos, quer dizer que é injustiça, ou seja, aquilo que não é justo, aquilo que não é correto. Talvez ele fez coisas que não eram corretas, e quando nós fazemos coisas que não é correta, nós desagradamos a Deus. Isso acaba se tornando uma iniquidade, acaba se tornando algo que nos separa de Deus. Mas o salmista diz assim: bendiz ao Senhor, porque Ele perdoa todas as iniquidades. Aleluia. Às vezes nós ficamos presos naquilo: nossa, eu fiz isso e agora, como que vai ser? E a palavra fala: se nós confessarmos, pedimos perdão, o Senhor, Ele nos perdoa. E o salmista diz isso: Ele perdoa todas as iniquidades e sara, aleluia, todas as enfermidades. Aqui ele não está dizendo de uma enfermidade física, uma doença física, não. Ele está falando da enfermidade da alma. Porque quando nós nos afastamos de Deus, a nossa alma ela vai ficando enferma, vai ficando doente, vai ficando aflita, angustiada. Tudo isso é enfermidade da alma. E se nós pararmos e olharmos quantas e quantas vezes nós não ficamos dessa forma, dessa maneira. Quantas e quantas vezes nós até mesmo desanimamos, não queremos, não temos prazer em fazer nada. Nós ficamos angustiados, nós ficamos sem força. A nossa vontade é ficar quietinha no canto. Isso é enfermidade na alma, não é uma enfermidade grave, gravíssima, não, mas é uma enfermidade que, se nós não cuidarmos, se nós não orarmos e pedirmos para Deus: Deus, me sara dessa enfermidade, isso vai acabar nos corroendo, vai acabar nos levando para algo pior, até mesmo morte espiritual. E o salmista, ele fala para a alma dele: minha alma, se você bendizer ao Senhor, se você se alegrar no Senhor, se você bendizer os seus feitos, ou seja, você se alegrar nele, Ele vai sarar todas essas feridas da sua alma. Aleluia. Que lição linda nós estamos aprendendo nessa noite. Porque talvez nós estamos enfermos ou doentes, a nossa alma está doente, e nós não sabemos como fazer, nós não sabemos para onde correr, e aquilo vai tomando conta de nós, e cada dia mais, e nós pensamos que a solução é deixar de vir na igreja, deixar de vir nos cultos, deixar de adorar o Senhor. Mas o salmista nos ensina que não é. O salmista diz assim: bendizei ao Senhor, aleluia, no fundo da nossa alma. Bendizer com seus feitos, bendizer tudo que há em nós, bendiza esse Senhor, aleluia. Vamos dizer assim, é uma injeção de ânimo, para que nós voltamos a retomar a nossa caminhada fiel, firme com o Senhor. Porque dificuldades nós vamos ter, lutas nós vamos ter, ventos vão passar na nossa vida. Mas se a nossa alma, aleluia, estiver curada, se a nossa alma estiver sarada, nada disso vai nos parar, nada disso vai nos impedir de todos os dias engrandecer o nome desse Deus poderoso. Nós não podemos, aleluia, nos ver desanimado e ficarmos quietos. Nós não podemos nos ver encurralados e ficarmos choramingando de cabeça baixa, não.
Nós devemos levantar a cabeça e olhar para o alto, aleluia, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós devemos estar com os nossos olhos fitados no céu. Não é com aquilo que está nos cercando, não é com aquilo que está ao nosso derredor, não. É com aquilo que vem de cima, aleluia. É a graça do Senhor sobre a nossa vida, no qual sem ela, é verdade, nós não somos nada. Talvez a nossa vida, ela está dessa forma porque está faltando a graça de Deus ser derramada sobre a nossa vida. Mas, irmão Hélio, a graça de Deus já não é derramada assim, mas é para aquele que pede a graça dele. Deus não é qualquer um que vai jogando à toa à direita, não. Ele ouve as nossas orações, e aquele que pede, recebe. Não é isso que Mateus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, busqueis e encontrareis. Deus, Ele tem tudo o que nós queremos, ou melhor, tudo o que nós precisamos, mas nós temos que chegar até Ele, aleluia, para que Ele possa nos entregar. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Ele é um Pai bondoso, é um Pai de amor, e Ele não vai negar nada, aleluia, daquilo que nós estivermos precisando. E o salmista fala isso: o Senhor vai sarar a sua alma ferida. O Senhor, Ele vai curar todas as enfermidades da sua alma, com o único propósito de você bendizer a Ele verdadeiramente. Não é para você bater no peito e sair falando: eu sou melhor que fulano, eu faço melhor que ciclano. Não, para você melhorar a sua adoração a Ele, para você bendizer a Ele, aleluia. O Senhor, Ele quer curar todas as enfermidades, tudo aquilo que se opõe a uma adoração alegre, a uma adoração verdadeira. Eu ouvi uma vez dizer que Deus não permite que nós chegamos, aleluia, diante dEle triste, angustiado. Não me entenda mal, não é que nós não ficamos tristes, angustiados, não. Falo que Deus não permite, porque se nós chegarmos diante dEle dessa forma, dessa maneira, há um sobrenatural tão grande que o nosso coração se enche de alegria, aleluia, e nós saímos com um semblante diferente, nós saímos com a tomada de decisão diferente, nós saímos de uma forma diferente, aleluia, nós voltamos para a nossa casa, aleluia, e aquilo que estava tentando nos parar, nós olhamos e falamos assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai diante de mim, eu vou enfrentar isso, aleluia. Por isso que Deus não permite que um filho teu, que um servo teu continue sofrendo, continue angustiado, triste, desanimado. Se nós lermos a Bíblia de capa a capa, nós nunca vamos achar alguém, ou um povo, ou uma nação, que estava passando por uma dificuldade muito grande, que não clamou a Deus, e Ele ouviu o seu clamor, que não chegou até Deus com o coração contrito, com o coração sincero, um coração quebrantado, e o Senhor Jesus não mudou a sua história, aleluia, e o final dessa história é vitória, aleluia. O salmista continua dizendo assim no versículo 4: Ele redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, aleluia. A palavra redimição, ela quer dizer que Deus te livra da perdição, Deus te livra da cova, Deus te livra desse caminho de desânimo, desse caminho de angústia, desse caminho sem vontade, até mesmo de viver, de fazer nada, que o final desse caminho é morte, o final desse caminho é perdição. O salmista começa a dizer que o Senhor redime, o Senhor livra, o Senhor tira nós desse caminho, nos dá esse livramento, nos dá essa força para sairmos disso, e nos coroa com uma coroa de benignidade e também de misericórdia.
Ou seja, o caminho que era mau, o fim dele era mau, o Senhor Jesus nos coloca num caminho bom, que vai nos coroar. A coroação aqui quer dizer que o Senhor vai nos colocar num lugar de destaque. Não num lugar de destaque para você achar que você é, não. Um lugar de destaque para você dizer: eu estava indo de mal a pior, mas o Senhor Jesus estendeu as suas mãos e segurou ela e não me colocou num lugar de destaque, numa posição de vitória. Ele vai redimir, Ele vai te colocar numa posição, aleluia, aonde você vai se achegar e você vai ser coroado numa coroa de vitória, uma coroa de benignidade, aleluia, e uma coroa de misericórdia. Ele também enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia, aleluia. Esse versículo é interessante porque ele fala que ele enche a sua boca de bens. Sabe quando na nossa boca só tem, nós só conseguimos dizer coisas negativas? O nosso olhar é só um olhar negativo. Ah, não vai conseguir, não vai dar certo, porque lá na frente vai ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O salmista fala que automaticamente o Senhor Jesus vai mudar isso na nossa vida. Automaticamente o Senhor Jesus vai colocar em nós uma visão diferente de tudo aquilo que nós estamos passando, ou de tudo aquilo que nós iremos passar, ou daquilo que estiver à nossa frente. Ou seja, a nossa visão vai ser outra. Nós vamos ter uma visão espiritual, de que nós não podemos, mas aquele a qual nós servimos, aquele que habita em nosso coração, sim, Ele pode, aleluia. Aquele que está conosco, Ele pode todas as coisas. É isso que muitos personagens da Bíblia estavam dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Paulo principalmente dizia isso: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu vou conseguir as coisas porque Deus vai me fortalecer, Deus vai me renovar. E coisas não materiais, mas espirituais, aleluia, para você me entender melhor. Coisas espirituais, nós temos que almejar coisas espirituais, nós temos que almejar ser um servo melhor na casa de Deus, nós temos que almejar ser um adorador melhor na casa de Deus, nós temos que almejar, aleluia, coisas espirituais, nós temos que fazer coisas para o Senhor, mostrar para Ele o quão nós somos gratos a Ele. O Senhor vai encher as nossas bocas de bens. Tudo que nós falarmos, tudo que nós que profanarmos, que sair da nossa boca, vai ser de bens, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando sobre uma teoria que muitos falam por aí, de que o que nós falarmos, se for positivo, atrai coisas positivas. Não. Vai ser porque o Senhor já tem feito coisas positivas na nossa vida. Vai ser porque nós vamos reconhecer que o Deus é fiel, aleluia, na nossa vida, em mínimos detalhes. Em mínimos detalhes. Coisas grandes e coisas pequeninas, que muitas vezes nós até mesmo esquecemos, mas Deus tem zelado por elas. Aleluia. Ele diz que os seus dias, os nossos dias, aí ele começa a analisar a vida humana, dizendo que os seus dias são como a erva, que um dia nasce, é bonito, mas no outro dia vem o vento e é ceifado, e já não está mais ali, já muda, já não está mais no lugar. E ele compara isso, a nossa fragilidade, a nossa sensibilidade humana, sem a presença de Deus, sem aquilo que nos deixa sólidos, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, habitando e direcionando a nossa vida. Ele nos compara como uma flor que está lá no campo e hoje, mas amanhã já não está mais. Se vem um vendaval, se vem uma chuva forte, ela não tem proteção e ela já sai.
Assim é a nossa vida sem a verdadeira presença do Senhor. Assim é a nossa vida sem aquele que nos dá estabilidade, nos dá força, nos dá direção e nos dá ânimo, que é o Senhor Jesus. Sem Ele, nós somos como essa erva. Sem Ele, nós somos como essa flor, que são os dias contados, ou seja, limitados pelas dificuldades, pelas adversidades. Aleluia. Ele fala assim, ó, aqueles que temem, pois passando por ele o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre todos os seus filhos. As misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Nós temos que entender uma coisa, talvez nós até já sabemos que temor é diferente de medo. Medo é uma coisa que nos dá pavor, é uma coisa que nos faz fazer por obrigação, ou seja, por receio, ó, vou fazer porque senão acontece isso, isso ou aquilo. Isso é medo. Mas temor é diferente, é totalmente diferente. Temor é você reconhecer a soberania do outro. Aqui representada a soberania de Deus. Temor é você reconhecer que Deus, Ele tem nas mãos o poder e a autoridade. E você obedece, não porque você tem medo, mas você obedece porque você teme a Ele, você conhece Ele, você sabe o que Ele pode fazer. Aleluia. O salmista esclarece muito bem isso, que as misericórdias dele estão sobre aqueles que o temem, aqueles que fazem não por medo, mas sim por amor a Ele, mas sim porque sabem o que Ele é, quem Ele é, não o que Ele pode fazer. Aleluia. Temor desse Deus é você obedecer a Ele, sem precisar ninguém falar, oh, não faz isso, não faz aquilo, ou faz isso, ou faz aquilo. Não, você teme a Ele, por isso você obedece. E se nós formos entrarmos dentro dessa palavra temor, é assunto para muito tempo, porque hoje em dia as pessoas perderam o temor do Senhor, perderam a referência do que Deus é na vida delas, ou do que Deus é para cada um de nós. Perderam a referência do que Deus já fez, e do que Deus continua fazendo, e do que Deus há de fazer por nós. O temor do Senhor. Nós nunca podemos perder isso. Nós nunca podemos deixar isso sequer um segundo apartado do nosso coração. Temor do Senhor. Nós nunca podemos deixar que isso fique de lado, fique um pouco fora do que Deus pode fazer na nossa vida, ou da forma que nós devemos chegar até a Deus, ou da forma que nós podemos nos aproximar de Deus. Isso tudo vem do temor, isso tudo vem daquilo que nós sabemos que Deus é, do que Deus pode fazer na nossa vida. É o temor que nos faz adorarmos a Deus melhor, é o temor que faz nós sermos servos melhor do Senhor. É o temor dele, é aquilo que Ele é para nós, não o que Ele pode fazer. Amém? O salmista continua dizendo assim, ó, Ele tem estabelecido o seu reino sobre nós. Ele fala sobre a supremacia de Deus sobre a nossa vida. O reino de Deus, Ele está em nós. O reino aqui mencionado não é um reino de lugar, mas sim um reino de reinado, ou seja, de comando. O Senhor reina sobre nós, ou seja, tudo que nós fazemos, nós somos súditos do reino de Deus, ou seja, é pela supremacia dele, é pela soberania dele em nós, em nossa vida.
O salmista aqui dizendo que o reino de Deus, que Deus tem estabelecido sobre nós, é esse reino que vai transformar a nossa vida, é esse reino que vai transformar aqueles que nos veem, aquele que nos acompanha, aqueles que nos observam. A supremacia de Deus está sobre nós, o poder de Deus está sobre nós, o comando de Deus está sobre a nossa vida. Esse é o reinado que Deus tem deixado para nós, é esse o reinado que Deus tem estabelecido diante de nós, é esse o reinado, ou essa autoridade que Deus tem colocado aqui diante de nós. E a palavra de Deus confirma isso em muitos e muitos versículos. E um deles, para nós terminarmos, que mais chama a atenção, é o Salmo de número 139, que fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Fala sobre a soberania dele acima de todas as coisas, o poder dele de estar em todos os lugares. Aleluia. E o salmista, aqui Davi dizendo, ele é muito, vamos dizer assim, muito específico em falar sobre a soberania de Deus, porque o versículo 1, 2 e 3 do Salmo 139 diz assim, ó: Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aleluia. Ele é muito feliz em dizer isso, porque sobre tudo que passa na nossa vida, o Senhor Jesus, Ele sabe. Como foi dito no primeiro versículo dessa noite, recitado, explicado, comentado e muito bem frisado: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vós. Aleluia. O salmista, ele exalta a soberania de Deus, ele exalta a supremacia de Deus na nossa vida. Isso apenas confirma aquilo que o Senhor Jesus já tinha colocado, já tinha preparado, melhor dizendo, para nós nessa noite. Em tudo dai graças, em tudo nós temos que bendizer ao Senhor. A palavra apenas confirma aquilo que Deus quer para cada um de nós, que nós paramos e olhamos para dentro da nossa alma e dizemos assim: bendiz a minha alma ao Senhor, aleluia. Vamos colocar de pé. Que nós olhamos para dentro de nós e começamos a pensar: será que é dessa forma? Será que é dessa maneira? Será que a minha alma está verdadeiramente adorando a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele tem feito na minha vida? Porque essa é a vontade dEle para mim, e essa é a vontade dEle para você. Aleluia. Será que nós podemos, nesse primeiro culto do ano, sairmos daqui com essa palavra gravada na nossa mente? Que a vontade de Deus é soberana, isso nós já sabemos. Mas em tudo nós temos que dar graça. Aleluia. Em tudo nós temos que crer que é a vontade de Deus na nossa vida. Em tudo nós temos que olhar para a nossa alma e dizer assim: bendizei a minha alma ao Senhor, aleluia. Bendizei tudo que há em mim ao Senhor. Que nós possamos, além de todos os planos, de todos os projetos, de todos aquilo que fazemos talvez todos os anos, que nós caímos em si e fazemos e falamos assim: esse ano eu vou fazer isso e aquilo. Nós podemos acrescentar algo a mais, aleluia. Olhar para dentro da nossa alma e falar para ela assim: bendize ao Senhor a minha alma, aleluia. Bendizei ao Senhor, ó minha alma.
Bendizei não porque nós somos obrigados, não, mas pelos seus feitos, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, tudo que Ele há de fazer na nossa vida. Aleluia. Feche seus olhos. Faça a sua oração sincera com Deus. Porque tem sido tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, tem sido a vontade dEle na sua vida. Tudo que nós temos vivido é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tudo que nós temos, toda a nossa forma de viver, toda a nossa forma de andar, toda a nossa forma de estar, todo o nosso dia a dia, tem sido especialmente, aleluia, preparado por Deus. Tem sido especialmente guardado por Deus para que nós possamos viver. E vou mais além, o dia de amanhã que o Senhor Jesus já tem preparado para nós, talvez não seja da forma que nós pensamos ou imaginamos, mas em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, aqui estamos, ó Pai, bendizendo ao Teu santo nome. Aqui estamos, ó Deus, ó Pai, reclamando, proclamando a Tua palavra, mencionando aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje o Senhor nos ensina, ó Pai, que nossa alma tem que bendizer a Ti em todo instante, em todo momento, porque essa é a Tua vontade, aleluia, porque isso é o que o Senhor tem preparado para nós, dia após dia da nossa vida, enquanto, ó Deus, ó Pai, nós vivemos nessa face da terra, o Senhor já tem preparado o hoje, o amanhã, aleluia, e o porvir. Talvez nós esquecemos de entender isso, Senhor, mas que nós possamos entender que esses 365 dias desse ano de 2021, o Senhor já tem preparado para nós, aleluia. O que nós temos é apenas que desfrutar, o que nós temos é apenas olhar para dentro de nós e dizer: bendizei a minha alma ao Senhor, aleluia. Que nós temos é apenas proclamar o nome santo do Senhor e dizer: Deus, obrigado porque o Senhor permitiu eu estar mais um dia, obrigado porque o Senhor preparou mais um dia para mim, e esse dia eu vou bendizer a Ti de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu não vou deixar que os dias difíceis ou os dias tribulosos tirem a adoração ou roubem a adoração minha, para chegar até diante de Ti. Por isso, Senhor, todos os dias, aleluia, ao acordar de manhã, todos os dias, ó Pai, ao abrir os meus olhos, eu vou dizer essa palavra: bendizei a minha alma ao Senhor, bendizei a minha alma ao Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor já tem preparado. Obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor já tem cuidado. E em tudo, Senhor Deus, ó Pai, é motivo para mim bendizer e engrandecer o Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar pela vida e a saúde do pastor Tércio, machucou o pé, pela Marli Santos e também pela sua família, a sua neta Rafaela, que está com depressão. E o culto de Santa Ceia, ou melhor, culto da Ceia do Senhor, é o próximo sábado, dia 9. Amém? Próximo sábado agora, dia 9, é o culto da Ceia do Senhor. Amém? Vamos orar por esses pedidos de oração. Senhor, apresentamos a vida do Teu servo, o pastor Tércio, machucou o pé, Senhor, que está com o pé inchado. Também pela vida da Marli Santos e toda a sua família, a sua neta Rafaela, ó Pai, que está com depressão. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e repreendemos, ó Pai, essa doença chamada por doença do século. Nós
Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, ó Pai, de uma vez por todas, livrar, ó Deus, ó Pai, esta vida, ó, esta alma, Senhor Deus, ó Pai, dê alegria, dê prazer de viver, dê, Senhor Deus, ó Pai, gozo de vida para ela, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, crer, ó Deus, ó Pai, que o Senhor já fez algo de grande e de maravilhoso na vida da Rafaela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, queremos apresentar também todos os missionários, queremos colocar em tuas mãos, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor possa guardar, proteger, que o Senhor possa sustentar, ó Deus e Pai, dê acima de tudo sabedoria, dê estratégia, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, se mostrar fiel, se revelar a eles, ó Pai, dia após dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que os irmãos vão na paz do Senhor Jesus.